você foi promovida porque você é mulher trabalhando com um homem, então ele te promoveu. Que tudo que a mulher tenha pode ser julgado como uma TPM, ou é como se você fosse um ET. O que fez você melhorar, assim? E na hora que você começa a falar, que você fala com um, aí fala, eu também tive. Quando você virou líder pela primeira vez, você ficou insegura? O conselho que eu dou para ser líder é que sempre está em constante mudança. Então, os anos vão mudando muito rápido, as gerações mudando, as tecnologias mudando, então você tem que acompanhar tudo. Gostar de ajudar pessoas e dar bons exemplos e ensinar. Alô, família! Bem-vindos! Uma das melhores formas de a gente aprender é observando a história de quem chegou na frente, de quem já conseguiu superar algum objetivo que a gente quer ter. Todo mundo tem uma história boa para contar. E às vezes, aquela história é a história que vai te inspirar. Eu vou ficar muito feliz se você compartilhar esse vídeo, se você se inscrever, se você comentar as suas opiniões a respeito e se você quiser contar a sua história, se a sua história for realmente inspiradora, manda pra gente que a gente vai convidar você para participar aqui do podcast, tá? Mulheres na liderança. A cada 10 líderes, 3 são mulheres. E a tendência é crescer ainda mais. Mas será que as condições de trabalho para as mulheres são as mesmas do que as condições para os homens? Remuneração? Será que tem preconceito? E como é que faz para lidar com cada uma desses desafios? Uma líder mulher. Executiva de sucesso do cliente. A desbravadora Gabriela Dantas é a nossa convidada de hoje. Ela concordou em compartilhar sua história que inspira, incluindo os desafios enfrentados por ser mulher no mercado de trabalho, a responsabilidade precoce e a sua vocação. Se inscreva no DantasCast e venha se inspirar com a gente. Todo mundo que vem aqui no nosso podcast escolhe a forma de entrar. Você escolheu essas imagens, esses vídeos. O que quer dizer isso? Então, obrigada pela oportunidade. Eu escolhi essas imagens porque viajar me remete muita coisa boa. Então, eu estar em contato com a natureza, estar conhecendo outras pessoas, com outras histórias, lugares inusitados que ninguém conhece, isso me inspira muito. E me inspira a querer fazer isso num futuro, quando eu estiver, por exemplo, aposentada, no caso. Mas, pra gente poder começar aqui bem o nosso episódio, você sabe que pra gente se conhecer melhor, para que as pessoas que estão assistindo te conheçam melhor, a gente vai fazer aqui meio que é como se fosse um questionário psicológico, tá? Pra poder traçar aqui o seu perfil psicológico, tá? Claro. Bom, fica tranquila, porque são perguntas que a gente vai direto ao ponto. E no final as pessoas vão concluir que tipo de pessoa você é, tá bom? Uhum. Preparada? Vamos? Vamos lá. Então bora. Você acredita em sereias? Então, essa é uma pergunta que muita gente vai gostar. Tem que ser sincera, tá? Eu vou ser sincera, então. Eu acredito que existam sereias, por que não? Se a gente só conhece 5% do oceano, eu acho. Acho que sim. Pode ser que tenha, assim como tem o cavalo marinho, pode ter um humanoide lá nadando no fundo do oceano, é isso? Claro, a gente não conhece tudo. Segunda pergunta. Quanto tempo médio você leva para responder um WhatsApp? Segundos? Você é rápida para responder? Você não deixa... Claro. Porque tem aquelas pessoas que deixam backlog e tem pessoas que deixam bastante mensagem sem responder e tem gente que responde na hora. Você responder na hora? Não. Inclusive a família também não? Inclusive, no início, eu excluía todas as mensagens para ficar só com algumas. Aí depois de um tempo não foi dando. E aí aquelas mensagens que eu não quero, não tô a fim de responder, eu deixo lá, sem ler. Aí depois, mas me dá aflição ter mensagens lá não lidas. Praia ou campo? Praia para olhar e campo para visitar. Legal. Pimentão no vinagrete, vai, não? Não. Não? Não faz sentido. Nenhum o pimentão no vinagre. Ainda mais o pimentão verde. E para finalizar, feijão, pode comer com peixe? Não? Você come feijão com peixe? Mistura? Dá para misturar? Combina, não combina?
Não, mas eu adoro feijão no macarrão e feijão no pão. No pão? No pão. Tá bom. Agora a gente já te conhece, tá? Obrigado. Já temos o seu perfil. Ah, mas no final, todo mundo que vem aqui traz uma surpresa. Aham, Todo mundo que vem aqui desvenda algum mistério a respeito de si próprio. tá. Você trouxe, né, o que você... Trouxe. A surpresa Uhum. que todo mundo vai saber que você Trouxe. faz, que ninguém desconfia. Só no final. Acredito que não. Tá bom. Você que tá assistindo, fica aí até o final, porque no final a Gabi vai desvendar o mistério da vida dela. Gabi, vamos começar então? Vamos Bora. inspirar as pessoas Bora. com a sua história. Eu nasci em Belo Horizonte, dá pra perceber pelo sotaque. Morei lá até os 19 anos. Depois eu fui pra Itália, fiquei pouquíssimo tempo na Itália, fiquei em torno de 9 meses a um ano. Eu fui fazer faculdade, eu estudei em escola italiana em BH. E aí voltei, fiquei mais algum tempinho em BH e depois eu vim pra São Paulo e moro em São Paulo há 16 anos. 16 anos. Eu comecei em BH, fiz estágio na área de comunicação lá durante um ano. E aí, logo na sequência, eu fui para a área de marketing e marketing de clientes. E aí, eu não tinha nenhuma referência, assim, para trabalhar com questão de números. Então, eu fui tomar conta de uma... Eu tinha um sonho, que era trabalhar na área de eventos. E aí eu fiquei na área de eventos e fazendo relacionamento com clientes de alto valor, com programa de pontos, que era super, assim, interessante. Eu lembro que o primeiro evento que eu fiz, e isso foi com muito carinho que eu lembro, que foi o Segredo de Brokeback Mountain, que era um filme, na época, né, há anos atrás, que foi disruptivo demais, assim. E aí a gente montou todo o cinema para clientes com fenos, que eram cowboys, os dois meninos. E aí eu falava assim, não quero trabalhar na área de números, porque não é o meu talento, eu não quero mexer com evento. E aí nessa questão, aonde teve a vaga? Na área de retenção, para tomar conta de churn. Para quem não sabe o que é churn, é cancelamento de contratos. Que tem bastante número, Que tem estatística. bastante números, tem bastante cálculo, enfim. E essa foi minha vida na Telecom. Como é que era esse momento, assim, né? Só pra quem tá assistindo, pensa que você hoje tá numa posição executiva, tem uma carreira de sucesso, mas nesse início, assim, você era estagiária, depois você foi pra uma analista. Eu era estagiária. Você estudava, você tinha dinheiro na época, você ia... Como é que funcionava, como é que era o seu dia a dia nessa época? Eu era estagiária na Fiat, na Telemig eu já era analista. E aí, nesse meio do caminho aí, teve uma questão de episódio familiar, que meus pais tinham uma situação financeira muito boa. Meu pai era responsável por construir o subterrâneo dos postos de gasolina da Aesso. Era muito forte aqui no Brasil a Aesso. E aí, do nada, faliu de uma hora para outra. E minha família tinha uma questão que eles não separavam o dinheiro da conta pessoal e profissional, que muitos empresários fazem isso e não é muito legal. Inclusive, de experiência própria, não é muito legal mesmo. E aí, de um dia para o outro, faliu, fechou, teve alguns errinhos de advogados, enfim. E aí, de um dia para o outro, ficou sem nada. Quer dizer, eles eram ricos, muito ricos. Muito ricos e, de repente, nada. Ficaram Zero. zerados. E aí, só tinha meu salário, na época, que era R$644. Ficou só o meu. E aí, você começou a... assumir tudo, e tudo bem, vamos lá. Claro, contou com a ajuda de alguns familiares. Mas ficou só comigo e o meu carro. Só. Mais nada, porque os outros carros também eram em nome da empresa. Então, aí... Que carro que você tinha? Você lembra? Eu tinha acho que era Palio? Palio. Era o Palio, isso aí. Tá. E aí... Era você com seus R$600, o Palio e... Isso, e aí minha toda irmã, essa história pra... né, começou a trabalhar em outro lugar, meu irmão começou a trabalhar em outro lugar, mas, enfim, todo mundo ali se ajudando. E aí perguntaram, quem quer ser transferido? Eu, sem racionalizar nada, com um dinheiro super curto, opa, sou eu mesma. Tá tudo certo, né? Tô aqui em Quem quer BH, ir pra sem São grana, Paulo? tô com R$600 Tá no meu tudo Palio. bem. Eu vou pra São Paulo agora, que vai ser mais tranquilo, é isso? São Paulo, que vai ser bem mais tranquila a vida. Quem quer ser transferido para São Paulo? Eu, Por que que opa! Falando sério, por que você quis, assim,
você sonhava em trabalhar em São Paulo? O que significava para você essa passagem? Eu sempre falei na minha vida com a minha mãe que quando eu tivesse 17 anos eu ia sair de casa e ter minha casa e morar sozinha. Com os pais, com dinheiro, isso era bem possível. E aí, quando eu fiz 19, que eu fui fazer faculdade, aí eu falei com a minha mãe assim, bom, eu vou para São Paulo. E minha mãe falou assim, de jeito nenhum, São Paulo que é muito perigoso. Eu falei, então tá, então eu vou pra Itália. Porque eu, numa situação financeira, tinha condições de fazer isso, né? E então eu sempre falei que queria morar em São Paulo, queria trabalhar em São Paulo, não queria ficar em BH, nada contra, mas gostaria de um mundo maior, assim, que São Paulo, pra mim, remetia a esse mundo maior. Então, na hora que falaram da transferência, eu não pensei em nada, só eu. E estava aqui em São Paulo, acho que 3 semanas depois. Fiquei indo e voltando um tempo. E aí, depois, efetivamente, eu Mas a situação era confortável, assim, nesse início? Não, de assim? jeito nenhum. Como assim? De jeito nenhum, eu morava num... E aí, eu tive a brilhante ideia, né? Porque nessa transferência, a empresa pagava o hotel durante 3 meses. E aí, eu tive a brilhante ideia de mudar de telecom. Só que eu também não racionalizei na época que a primeira pagava hospedagem, a segunda não. Eu tava pedindo demissão de uma para ir para outra, sendo que eu tinha que pagar meu próprio aluguel, que era 50% do meu salário também para não morar tão longe. Então aí era quarto e sala, aí minha mãe vinha para cá para ficar comigo nessa época. E minha mãe ronca demais, demais. Tipo, é um terror o ronco dela. E aí eu dormia no banheiro. Por causa do ronco? Por causa do ronco. Ela dormia, tipo, na sala. Sim, e eu você... colocava um colchão de ar no banheiro e dormia no banheiro. Então, aí eu ia, para economizar, eu ia a pé para o trabalho. E assim, foi uma época bem desafiadora na minha vida. Eu já era analista, né? Tinha júnior, pleno e sênior. Eu era analista pleno nessa época, eu acho. Uma diferença, assim, entre o mercado de trabalho que você conheceu lá, né, quando você começou o trabalho e tal, e o mercado de trabalho em São Paulo. Você sentiu diferença, assim, ou não? Não senti tanta diferença, não. Não senti tanta. O que eu senti a diferença mesmo foi o ar de São Paulo, que eu ficava doente todas as vezes. Que eu ia pra BH e voltava, eu sempre ficava doente. Eu achava meio esquisito na primeira que as pessoas chegavam muito tarde pra trabalhar. Isso eu senti. Tipo que horas? Na época. Como é que era lá em BH? Era lá 8 horas da manhã, 8h30. 8h30 já era tarde. 8 horas da manhã você já tava lá dentro do escritório. E aqui em São Paulo as pessoas chegavam 10h30, 11. E eu ficava... Chegam mais tarde e vão embora mais tarde também. Mais tarde também, E aí tinha dias... Aí tinha o rodízio, né? Que era uma questão... Depois de um tempo, quando eu já estava morando em outro lugar, que tinha que acordar às 5 horas da manhã para chegar às 7. E para mim sempre foi difícil acordar cedo, porque eu estudava, quando eu era pequena, eu estudei até 11 anos à tarde. Então, para mim era difícil. Para quem está assistindo e não é de São Paulo tem um esquema de rodízio de carros, devido à quantidade gigante de pessoas que têm carro. A cidade não tem capacidade para poder receber esse tráfego. E aí tem um esquema que você não pode andar em determinados horários. Então, o que você está dizendo é que tinha dias que você tinha que sair muito mais cedo de casa. Sim. Porque tem um horário do rodízio, você tinha que sair mais cedo para poder... E fazia o quê? Chegava bem cedo, chegava às 7 horas da manhã, chegava, tomava fazia o quê? Tomava café na padaria, tinha dia que eu dormia dentro do carro, esperava o horário e saía. E saía. Bom, Gabi, você não vai citar, obviamente, a empresa, porque, pelo menos na minha opinião, isso não depende da empresa, depende muito mais das pessoas que estão ali dentro naquele momento. Mas você teve uma situação de limite, assim, de saúde. Tive. Eu acho que se não foi a mais difícil, talvez tenha sido uma das mais complicadas, assim, em relação a estar sozinha em São Paulo, excesso de trabalho, porque aí era bem puxado, com uma responsabilidade muito grande. E aí entra um momento que começa a ter alguns problemas nas questões, tipo... Antigamente era muito diferente essa questão de relacionamentos de chefes abusivos, né? Então, não tinha muito isso. E aí
começou a entrar numa questão de um dia ele virar para mim e falar assim: ah, essa daí aprendeu a contar de palitinho. E eu muito nova, numa cidade grande, sem ninguém. Enfim. E aí, aquilo dali sempre, então, com outros colegas, se eu colocar a corda no seu pescoço, se eu puxar enforco. Então, tinha algumas questões, assim, bem sérias, assim. Então, acabava que aquele relacionamento daquele líder com a gente era ruim demais, porque a gente acabava pensando que a gente ia fazer coisa errada. Eu cheguei num final de semana, e aí, nesse final de semana, eu fiquei louca, achando que eu tinha lançado alguma coisa errada no sistema e não tinha como conferir, porque era desktop, né, na época. E aí, na hora que eu cheguei na segunda de manhã, eu não tinha feito nada errado. Então, isso acabou desenvolvendo uma síndrome do pânico, por conta de falta de maturidade, talvez, falta que também... Difícil responder naquela época, né, também com uma certa maturidade antes. Então, me gerou uma questão que eu saí, fui para outro mercado, outro tipo de mercado. O que você fez para lidar com isso? Então, você teve uma situação de relação abusiva no trabalho, né? Estresse absoluto, crise de pânico. O que fez você melhorar, assim? O que você... Mudar de emprego. Foi a primeira questão. E depois trabalhar em uma empresa, né, que foi muito melhor, assim. E, ao mesmo momento, fazer esporte. Eu acho que me ajudou demais. Ter a cachorrinha também, a Brenda, eu acho que foi um dos pontos altos da minha vida. Então, assim, a Brenda mudou um pouco a relação do que tinha que tomar, né, conta dela. Hoje ela tem 13 anos. E que mudou realmente a proporção. O meu marido me apoiando bastante na questão, tipo, eu deixei de dirigir, né, durante esse tempo. E me levando nos lugares, se propondo a me levar, me buscar, me ajudando nas questões. Por exemplo, teve um dia que eu larguei o carro, eu já estava na outra empresa, mas para quem tem síndrome do pânico sabe muito bem que em alguns momentos, né? Os gatilhos e tal. Tem gatilhos, crises. E a minha primeira crise foi no carro, foi dirigindo. Então, me gerou esse gatilho. Então, todas as vezes que eu ia trabalhar, se eu fosse de carro, era um problema. Então, eu lembro de eu tomando 5 gotas de Rivotril no meio do trânsito para chegar no trabalho. E era fácil para você lidar com isso no trabalho? Você comentava no início, não. Assim? No trabalho você comentava? Não. Por quê? Não, porque tinha muito preconceito na época também. Não comentava, nessa empresa que eu estava... Pelo contrário, era todo mundo muito solícito, mas não comentava por receio. Tinha um trauma anterior que, se eu comentasse na outra empresa, provavelmente eu seria julgada. Então... De que forma? Tipo, você é fraca, você não consegue... é fraca, mulher sempre não consegue, sempre tem uma questão de mulher que ela é mais sensível, enfim, a sensibilidade. Ou você está naqueles dias que a pior frase para uma mulher é essa... que tudo que a mulher tenha pode ser julgado como uma TPM. E não, era uma doença mental. Então, era coisa que eu não conseguia controlar. Eu não falei, mas aí depois de algum tempo que a minha psicóloga falou assim, você vai pro psiquiatra. E eu falei, psiquiatra? Como é que foi isso? Foi horroroso, assim. Eu falei, não vou. Não sou doida. Pra que eu vou pra psiquiatra? E foi a melhor coisa da vida. E aí eu falei com a psicóloga da empresa na época, que foi maravilhosa, Rosa, um beijo. Foi maravilhosa e ela falou, não tem nada a ver, isso acontece com várias pessoas, e eu não sabia que isso acontecia com várias pessoas. Então, de imaginar que isso pode ser muito bom para ajudar as outras pessoas também, que não necessariamente você tem uma síndrome do pânico, que você vai ficar dentro de casa. Se você luta com isso, faz coisas boas para você, não deixa ele te dominar e tudo. Então, eu comecei a fazer wakeboard na época. Então, ajudou muito. Toda essa rede de apoio, tanto de marido, quanto da cachorrinha, quanto do wakeboard, me ajudaram muito na época. E hoje em dia, eu faço terapia, né? E voltei a dirigir. Então, assim, você tem que sair do seu ambiente tóxico. Você tem que ir para outro lugar, realmente. Quando você tem o diagnóstico, é como se você fosse um ET.
Que é só você que tem Que aquilo. é só você que tem aquilo, que ninguém mais tem. Se sente vergonha no início. E na hora que você começa a falar, que você fala com um, aí fala, eu também tive. Ou então, tipo, a pessoa pode estar quase chegando no burnout, você coloca a sua situação junto com ela, quanto líder, né? Também eu acho que é muito importante esse papel do líder. E aí você normaliza as coisas mais do que a gente pensa que é um negócio muito fora. Você vai criando uma normalização nas pessoas também. Então, Como você líder. Compartilhando, isso é muito importante. Você falou do líder, né? Como líder, é esse papel de estar próximo da equipe, de conversar com as pessoas, de dar essa segurança, né? Esse ambiente de segurança para as pessoas poderem trazer para você esse tipo de problema. Não necessariamente trazer, né? Mas assim, você tem que conhecer com quem você trabalha. É importante você conhecer, porque se você conhece quem você lidera, é muito mais fácil a conexão. Então, e hoje em dia tem um grande desafio do trabalho híbrido ou de home office, que você não está ali com as pessoas no dia a dia. Mas eu tendo um exemplo de uma liderança que não foi tão legal, né, há anos, muitos anos atrás, depois quando eu fui para esse meio de pagamento, para a empresa de e-commerce, e aí depois na área de benefícios e depois, na sequência, agora no Reclame Aqui, é outra coisa. E assim, você ser você mesma, porque aquela história de separar profissional de pessoal, eu não acredito. Então, você ser você mesmo, você trabalhar em empresas que te dão essa oportunidade, você criar amizades nos lugares. De trabalho. Eu tenho, ainda mais quando você não está na cidade sua que você nasceu. Então, é muito difícil fazer amigos em outros lugares. O trabalho é o seu lugar principal. Você está vivendo mais ali. Então, eu fiz excelentes amizades, por mais que isso seja julgado. Tem uma linha muito tênue aí da amizade e do mundo profissional. Então, mas fiz belas amizades e não me arrependo disso. Eu acho muito legal, inclusive, que você tenha essa relação com o funcionário próximo, que você, seu líder e liderado. Eu acho que quando você se conhece, você entrega muito mais resultado. E são pessoas no final da história. Muitas mulheres, principalmente, estão assistindo agora. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sem citar nomes assim, de empresas e tal, mas os desafios que a mulher tem no mercado de trabalho, assim, quando você está numa reunião ou quando você esteve em alguma reunião, você sentiu algum demérito por ser mulher? Você já sentiu assim alguma dificuldade excepcional por ser mulher? Óbvio. Acho que na grande maioria que eu passei assim, sim, hoje não. Mas existe dificuldade. Então, assim, hoje estou num lugar que eu sou extremamente feliz, que eu acho que, assim, é maravilhoso. Mas, sim, já tive questões de você foi promovida porque você conhece seu chefe, você foi promovida porque você é mulher trabalhando com um homem, então ele te promoveu, enfim, você nem deveria falar, né? Mas... por conta de algumas questões assim, de privilégios, enfim. Uma das coisas que é mais impactante, assim, enquanto mulher, é na questão que você vai falar uma coisa. Isso teve muito na minha carreira. Você fala uma coisa, aí a mulher, eu acho, tá? Sem minha opinião individual, que a mulher, ela é mais transparente. Ela é menos política. Ela fala aquilo que realmente ela pensa. E isso, muitas vezes, é muito julgado. Porque pode falar, porque ela é mais enérgica, ela é mais nervosa. E aí, você pode falar uma coisa, você vai falar assim, essa planta é verde. E aí, ninguém te escuta na sala. Se o Fabrício chegar e falar, essa planta é verde, todo mundo dá atenção. Então, isso teve muito na minha carreira. E como que você fez para poder neutralizar isso? Porque você chegou num posto bacana, assim, né? Como é que você lidou com isso? Eu acho que vem muito da minha questão de infância mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa mais segura. Então, eu não percebia essas coisas, na verdade, antes de ser falado.
Então, pra mim era assim, ficava louca, nervosa, mas não era uma coisa que eu percebia que acontecia. Quando começou essas questões, que eu acho que são movimentos muito interessantes, dessas questões de mulher mesmo, eu falava, opa, acho que tem uma coisa aqui parecida com isso. Então, só que eu nunca me importei tanto, como, por exemplo, na escola, os meninos me zoavam demais e eu ria. E não me atingia aquilo dali. Então, também, do mesmo jeito que, assim, não vai me desmotivar. Que essas questões não vão me desmotivar. Eu vou continuar entregando um bom trabalho. Você teve alguma situação, assim, onde você teve que mudar seu jeito, assim, ficar um pouco mais... Sim. Masculinizada, talvez, um pouco mais enérgica para poder garantir teu Não, pelo espaço? contrário, o Não. enérgico era visto ruim, então eu tinha que ficar mais política, mais quieta, mais tímida e coisas que eu não era, mais na minha, assim, saber como falar, não ser eu em vários momentos. Qual a então... dica que você daria, assim, para quem está assistindo que vive esse ambiente, assim, um ambiente machista, sei lá, tem lá na reunião, a maior parte dos chefes são homens, e aí quando a mulher fala, às vezes não dá tanta atenção. Qual é o conselho? Eu acho que tem que daria? avaliar os níveis desse machismo. Tá. A gente tem que tomar muito cuidado também para não se vitimizar, que eu acho que esse é um ponto também relevante, porque assim, gente, é estrutural. Então, a pessoa que nasceu, eu acredito que deve ter hormônios muito diferentes entre homens e mulheres. Então, já são seres diferentes. E aí, tem que tomar muito cuidado também para não se vitimizar demais. Então, você, quanto mulher, se for um machismo extremo, que passa do limite, te prejudica, te coloca de lado, tal, eu acho que você tem que pensar em mudar de empresa, de emprego. Agora, se for um que você tem a liberdade de colocar o seu posicionamento, falar que aquilo dali te incomodou, tá tudo bem também, fala. Quem faz a sua carreira é você mesmo. Então, você tem que pensar bastante sobre qual é o nível daquilo dali, porque as pessoas não mudam. Elas podem se transformar. Mudar, elas não vão. Então, não adianta você estar numa empresa que tem uma pessoa bem mais velha, que é filho de militares, por exemplo, e que estão na liderança dessa empresa, eles foram de uma geração que era daquele jeito. Então, assim, você vai querer mudar essa pessoa, acho que ela tem como se adaptar. Mas mudar não tem como. Faz parte de uma criação. Então, acho que aí você que tem que pensar em mudar. Não é mudar a pessoa. Então, minha opinião. Muito bom. Você contou agora a história que você foi analista, depois você foi crescendo, né? E aí, teve algum momento que você saiu da condição de liderada para líder. Como é que foi isso aí? Como é que foi esse momento? Quero que você conte a história, assim. Você foi convidada para ser líder? Como é que foi a sua... Né? Chegou a ser engraçado e muito feliz, porque eu tinha trabalhado com os dois na Telemig Celular. E eu era muito nova quando eu tinha trabalhado na Telemig com eles. E aí a empresa deles era uma empresa pequena, nova, assim. Foi criada em 2008, eu acho. Eu fui para lá em 2011. E aí eles fizeram esse convite e aí eu, sentada, assim, estava como analista sênior em telecom. E aí eu estava sentada lá e tal, e aí eu falei assim, bom, se eles me pagarem esse salário aqui, eu vou. E aí, só que eu falava já assim, eles foram minha referência, né, meus primeiros chefes lá atrás, e que se eles me chamarem, eu iria de qualquer forma trabalhar com eles. Mas aquele negócio ali do valor, assim, sabe? Eu falei assim, acho que, né, aí eu vou pensar zero, já vou logo. E aí eu sentada com ele, aí de repente veio exatamente o valor que eu tinha pensado.
E aí eu falei, nossa, e eu fui encantada para a empresa, encantada. Mas assim, como líder, como você nunca gerente tinha sido já. líder, né, de pessoas. Já foi, já tinha sido. Não, eu já tinha sido já. Eu tinha um estagiário comigo na última empresa antes dessa. E aí eu já, né, que meio Tinha que essa fazia. experiência. Só que aí, de repente, eu fui como gerente para outra empresa. E aí já tinha coordenações junto comigo já. Uma área de atendimento mesmo a clientes. E aí eu criei a área de relacionamento, enfim. E me especializei nessa área. E aí foi uma gratíssima surpresa. Porque também as minhas lideradas já me ajudaram muito na questão do entendimento, porque era meio de pagamento online, então era muito complicado. Você teve receio, assim, de não dar conta? Porque você não tinha... Teve algum momento, assim, quando você foi colocada no desafio? Tô dizendo isso porque pode ter gente assistindo que de repente virou gerente agora ou virou líder agora e tem dúvidas se a pessoa nasce como líder ou se ela pode se desenvolver. Quando você virou líder pela primeira vez, você ficou insegura? Bateu assim um medo? Não, porque eu estava muito feliz de ir para essa empresa. Então, o desafio me encantava mais do que o medo. E as pessoas foram muito solícitas. Uhum. Então, acho que esse medo que eu entendo que as pessoas têm de se tornar líder, eu fui tão bem recebida e tão bem instruída Amparada, e assim? amparada e com segurança tanto neles acima quanto nas meninas que estavam comigo, que o medo não existiu por conta desse apoio. E aí, o conselho que eu dou para ser líder é que sempre está em constante mudança. Então, os anos vão mudando muito rápido, as gerações mudando, as tecnologias mudando, então você tem que acompanhar tudo. Então, para a questão de sempre você estar seguro na posição de liderança e fazer o bem para as outras pessoas, você sempre tem que estar ali estudando. Legal. E com relação às pessoas, assim, que dica você dá para o líder? Você tem uma liderança reconhecida, eu sei disso. Você é considerado uma ótima líder. Espero. Como é que você faz para ser uma ótima líder? Olha, tem momentos que são... Não é tudo... não são tudo flores, né? Tem momentos que a gente precisa tomar algumas decisões. Eu tenho um ponto que eu lembro da minha primeira demissão, que eu fiz a demissão de uma funcionária. E aquilo dali, para mim, foi inseguro demais. Aquilo foi muito chocante para mim, porque você está mexendo na vida de uma pessoa. Então, acho que esse é um desafio grande, assim. Como é que você encarou esse desafio e o que você fez para neutralizar os riscos, né? As armadilhas de quando você tem que demitir alguém? Aí você vai criando hábitos que você vai fazendo feedbacks online, tentando que aquilo dali seja claro para a pessoa. Então, se você faz com mais clareza, a pessoa não é pega com susto, é mais fluido e é mais fácil. Então, vai te gerando mais segurança no processo, que é uma parte muito ruim da liderança. Mas que em determinados momentos tem que acontecer. Quer dizer, é você preparar, ser transparente, ser respeitoso, humano com a pessoa, é isso, Sim. né? Para que ela não seja pega de surpresa. Sim. Legal. E para ser uma boa líder, como você é, qual que é a chave, assim? A chave de ser uma boa líder é você querer ser líder. Porque muitas pessoas são colocadas como líder sem querer, sem ter o desejo de ser líder. Então, você tem que ter aquela vontade, gostar de ajudar pessoas. Então, esse é um ponto que eu gosto muito de fazer, de ver a evolução das pessoas. Você tem que gostar daquilo e conhecer as pessoas que você está. E dar bons exemplos e ensinar. Você falou um pouco sobre essas mudanças, assim, né? Para você ser líder, você precisa estar ligado nas novas tecnologias, tem que estar ligado àquilo que muda, as nomenclaturas. Tem muita coisa que as pessoas batizam, né? Rebatizam, né? São coisas antigas, mas que vêm com outros nomes. Mas também tem uma questão geracional. Que hoje a gente vive com uma... Acho que sempre, na verdade, mas acho que hoje as pessoas estudam mais sobre isso, né? Que é as questões de gerações diferentes convivendo.
E eu sei que você tem um interesse, assim, genuíno pela questão dos 50 a mais, né? Que é o que é um tema que está super em voga, assim, que é a cultura prateada. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. De onde vem esse seu olhar especial para as pessoas 50 a mais, né? Talvez da questão pessoal e tal. E falasse um pouco de como é que é esse contexto no mercado corporativo. Eu tive esse prazer, né, orgulho de trabalhar na última empresa e ter essas gerações juntas. Então, tinham pessoas da geração X, millennials, como eu, e da geração Z. E em uma reunião, assim, a gente estava falando e aí foi a questão da parte da geração X com a geração Z. Que a geração X falou assim, eu aprendo muito com você, porque você me ensina a movimentar. E aí o da geração movimentar, estudar, enfim. E o da geração Z falou com ela assim, e você me ensina mais como não ser ansioso. Porque se fosse depender da minha geração, eu ia querer estar ano que vem já como diretor, por exemplo, ganhando muito mais. E deu para perceber que eu tenho que estar mais calmo nesse assunto para que cada momento e cada etapa eu não atropele. Então, ali foi o ponto-chave que eu falei assim, é maravilhoso todas juntas. Então, e aí, com uma questão do familiar, né, que eu fiquei responsável pelos meus pais muito, muito cedo, assim, financeiramente falando, e aí é muito legal você aprender com eles, aprender com as pessoas mais velhas que você tem muita sabedoria para te ensinar, então essa proximidade. Então hoje O que as pessoas que têm 50 a mais trazem de diferente? Além, você comentou a história de ser mais paciente, tem mais alguma característica assim da... Não, assim, hoje uma das minhas gerentes, ela é 50 a mais. E assim, o jeito de se comunicar é muito mais elaborado, cuidadoso, como já passou, né, em outros lugares. A forma de cuidar das pessoas é diferente. É muito mais genuína a relação. Não que das outras gerações não seja, mas é muito mais genuíno e eles têm o conhecimento de trabalho. Já foram grandes líderes em outras empresas. Então... o filme O Estagiário é um filme que, assim, retrata muito isso. Então, assim, te ajudam, são dispostos a ajudar. Então, assim, tem alguns no meu time. Então, não excluam nenhum tipo de perfil. Tenham pessoas mais velhas que te ajudam a organizar a vida para entregar um resultado. E que é maravilhoso você ter essa oportunidade de trabalhar com as 3 gerações juntas. Gabi, falando ainda sobre a questão da mulher, mulheres na liderança. Isso cresceu muito. Lá no passado, na década de 1980, eram poucas mulheres na liderança. Hoje, a gente já tem uma representatividade não suficiente, mas já é maior do que no passado. Quais são os benefícios assim da liderança feminina? Quais são as diferenças da liderança feminina e masculina? Hoje, nos meus 4 liderados, tem 2 meninas e 2 meninos. Eu acho que a composição dos 2 mundos também, eu acho que não é excludente, nenhum e nem o outro. Então, as meninas são mais... É o que eu falei, acho que a mulher é muito mais transparente, ela fala as coisas que menos dá volta. E os meninos são mais objetivos ali, pragmáticos. Então, hoje eu atuo num time, né, mais comercial, mas esse carinho, essa transparência, essa verdade, o lado mais sentimental também, isso faz parte do time, faz parte das mulheres acolherem mais o time. E os homens são mais objetivos e tá tudo bem também. Todo mundo tem o seu benefício. Então,
tenho 50% do quadro liderança feminina e 50% do quadro liderança masculina. E a grande parte do time são mulheres. Legal. Bom, você começou aqui falando um pouquinho sobre os perrengues aí da sua trajetória profissional, né? E hoje você ocupa uma cadeira que acho que te traz satisfação, que te traz autorrealização. Quando você olha para o passado, lá para a tua história, quando você vê aquela menina que veio para São Paulo e que dormiu no banheiro porque sua mãe roncava muito, né? E você tinha que ficar no banheiro dormindo, e você vê onde você está hoje, você se sente uma pessoa realizada? E queria que você falasse um pouco também sobre o futuro. O que você pensa para o futuro? Hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada pela minha função em específico, que é a parte de clientes. Então, cliente é ser humano, você tem que tratar ele bem, você tem que ter estratégias de Customer Success e Customer Experience, que é muito relacionada com o que você faz também na gestão de pessoas, né? Então, acho que tem uma questão de analogia entre as duas partes muito forte, assim, como que... Então, eu sou encantada pela parte de sucesso do cliente e acho maravilhoso estar nesse dia a dia de como você se relaciona com as pessoas. Então, sou muito satisfeita por isso e estar numa empresa que é completamente essa questão de reputação, experiência de cliente aí, de voz de consumidores. Então, sou super satisfeita com a minha posição atual e minha atuação atual no mercado e o que eu posso ajudar a mudar aí os conceitos de relacionamento com o cliente. Para futuro, acredito eu assim que durante alguns anos ainda estarei nessa posição, tentando trazer os novos conceitos, experiência, enfim, estar nessa mesma área, inclusive, mas para o futuro, a médio e longo prazo, eu pretendo muito voltar com a questão do Turistando, que é a minha rede social que eu comecei a fazer, e aí hotéis vieram atrás e tudo, então, mas com o mundo corporativo, que eu também gosto, não era possível casar as duas questões. Mas pretendo muito no futuro estar como Turistando, fazendo aí, colocando mais a vida das pessoas que estão naqueles lugares, mostrando para as pessoas e mostrando lugares incríveis que a gente tem para visitar no mundo e como que as pessoas conseguem visitar. Então, eu tenho essa questão de futuro muito clara, assim, para mim, do que eu pretendo. Legal. Quer unir aí o teu hobby principal, que foi o que você começou aqui o vídeo falando, né, de viagens, ao teu trabalho. Pode ser que seja esse o futuro, é isso? Futuro mais distante, mas pode ser um futuro distante, mas que é ali um objetivo, porque eu sou uma mulher, que também tem uma outra questão que eu acho que vale falar. Eu sou uma mulher que optei por não ter filhos, e isso foi julgado durante muito tempo no ambiente corporativo também. Tipo, quando você vai ficar grávida? Que pergunta é essa, sabe? Então, esse é um tipo de pergunta também muito incômoda, que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua decisão, que tem que ser respeitada. Então, eu decidi por isso. Então, ainda mais essa posição futura de estar fazendo uma coisa que eu gosto muito para o futuro. Então, imagina lá, eu toda idosinha, toda senhorinha, viajando o mundo e perturbando todo mundo. Vai ser maravilhoso. Falando em desbravar e em descobrir, agora chegou a hora de nós descobrirmos qual é o teu segredo, o que você trouxe, assim, o que é inusitado. É mais pra gente poder ter uma conexão pessoal, assim, com os nossos convidados, trazerem alguma coisa que seja diferente. Vamos lá, o que você trouxe? Eu pedi pro meu marido, no caso, trazer um livro que não era esse, no caso, que esse daqui foi depois, quando virou uma certa modinha. Ele fez errado, é isso? Trouxe outro. Tá bom. E era para trazer o meu, que era o primeiro. Então, eu tenho uma questão que na época lá da síndrome do pânico que eu falei, que é a questão dos livros de colorir. Então, esse livro de colorir, eu estava estudando em Londres inglês durante um mês, e aí eu vi os coloring books,
que era uma questão de realmente desestressar, assim, né? Color terapia. E aí eu comecei a fazer e realmente foi uma coisa muito importante também naquela época lá para desestressar. Então, e para pensar em outras coisas. Então, foi uma coisa que eu adquiri. E aí, na época, não tinha nada dessas questões dos livros aqui, que virou uma moda uma época. Uhum. Então, eu colocava sempre uma música tranquila lá, ia desenhar e colorir. E aí, isso, tipo assim, é uma viagem. Acho que ninguém sabe disso aqui, gente. Higiene mental. É a forma como você, né, faz o teu relaxamento, é isso? É, de várias formas, mas isso daqui é uma curiosidade de como que eu faço. E na época virou uma febre esse negócio. E aí, em momentos de muito estresse, assim, que precisa relaxar, vou lá, pego os meus lapisinhos e ó, só na colorir. Você acha uma pessoa tímida ou uma pessoa mais extrovertida? Eu era muito tímida. Muito tímida, muito, muito mesmo, muito. E aí, ao longo do tempo, eu tive que aprender a não ser tímida. E aí, hoje, eu acho que eu não sou tímida, não. Às vezes, eu posso ter uma timidez maior de abrir conversa com alguma pessoa que eu não conheça. Uhum. Que pode acontecer. E aí, eu sempre tô com alguém do meu lado para tentar abrir caminhos. Porque na hora que eu falei uma palavra com a pessoa... Uhum. Aí já foi, aí já andou. Timidez só inicial, depois que você rompe a barreira. É só inicial, mas eu não era. Eu não sou igual minha mãe e minha irmã que conversa na fila da padaria. Não sou. Mas... Conta a história da vida para uma pessoa que nem conhece, não, sua mãe e sua irmã. Exatamente, mas eu não sou essa pessoa, mas hoje eu não me considero tímida mais. Antes eu era tão tímida que eu tinha medo de mudar de empresa, chegar lá e não ter ninguém para almoçar, por exemplo. Eu passava mal, ficava suando frio, tudo. Hoje em dia, tipo, eu mesmo vou lá e vou conversar com a pessoa, então hoje eu não me considero mais. Tava querendo achar um gancho, assim, pra gente terminar, porque eu tô muito feliz de estar aqui, feliz de você ter aceito se expor. A Gabi, antes de vir pra cá, ela falou pra mim assim, eu não quero expor coisas pessoais. Mas não dá, porque não dá não dá pra você dissociar a vida pessoal e profissional, como você comentou. Uhum. Não dá pra falar da Gabi profissional sem falar da Gabi mulher. Não dá pra falar da Gabi líder sem falar da Gabi que gosta de viajar. Não dá pra falar da Gabi se não falar da Gabi generosa. Porque o ato de você ter vindo aqui é um ato de generosidade, de me ajudar, de vir aqui pra falar da sua história e ajudar tanta gente que a partir da tua história vai se encorajar pra ser líder, pra se posicionar como mulher. Então eu espero realmente que a sua vida seja assim como você colore, né, e você relaxa, que a sua vida seja colorida assim com muita alegria, com muitos sonhos, e que você seja muito feliz. Obrigada. Obrigado. E você que ficou até aqui é porque gostou. Então, compartilha, curta, faça parte, se inscreva no canal, manda para sua família, manda para seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.